Existe uma obra que o governo não quer que você calcule. Não porque ela não existe, mas porque quando você soma tudo, o número assusta. Décadas de promessa, bilhões despejados e uma ferrovia que ainda não chegou onde prometeu chegar. E o mais perturbador, ela foi vendida como a solução que mudaria o destino econômico de toda uma região. Uma conexão entre o coração produtor do interior e os maiores portos do Nordeste, capaz de baratear fretes, atrair capital estrangeiro e colocar o Brasil em rotas de exportação que hoje passam longe daqui. Mas no lugar dessa transformação, o que se construiu foi um labirinto de prazos que nunca se cumprem, trechos abandonados e uma conta que cresce enquanto a entrega encolhe. Como um projeto com esse peso estratégico atravessa governo após governo sem sair do lugar? A resposta revela algo muito maior do que uma obra atrasada. A chamada Nova Transnordestina foi concebida para costurar o Cerrado piauiense, saindo de Eliseu Martins, até os portos de Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco. A lógica era direta. Onde há produção agrícola e mineral em escala industrial, quem controla? A logística controla a competitividade. Uma ferrovia de alto desempenho permitiria escoar grãos e minérios em volume, com regularidade e de custo muito abaixo do transporte por caminhão. Integrada a portos capazes de receber navios de grande calado, a proposta era simples: reposicionar o Nordeste no tabuleiro global do comércio. No papel era exatamente o tipo de decisão que muda o rumo de uma região, por gerações. O projeto também tinha uma sofisticação técnica, pensada para ampliar a integração regional. A ferrovia seria construída em bitola mista, conjugando a capacidade operacional de um gabarito mais largo com a compatibilidade necessária para se conectar a trechos existentes em bitola métrica. Em outras palavras, a engenharia foi desenhada para criar um corredor logístico de verdade com parâmetros técnicos que garantissem eficiência real, não apenas presença física de trilhos. A ambição não era encher o mapa de linhas, era criar um sistema que desse escala ao que o Nordeste produz e ao que ele precisa receber. Mas entre o projeto e a obra, o roteiro mudou completamente. As obras foram lançadas em 2006, com custo anunciado na casa dos bilhões e previsão de entrega por volta de 2010. O empreendimento era tratado como um dos maiores símbolos de infraestrutura daquele ciclo de investimentos. Para executar e depois operar a ferrovia, foi constituída a Transnordestina Logística S.A., a TLSA, ligada ao grupo CSN. E aqui começa o nó central de toda a discussão. Apesar de estar formalmente sob controle privado, a obra foi alimentada majoritariamente por dinheiro público ao longo de toda a sua trajetória. E isso por si só não é necessariamente um problema. O que exige resposta é o que veio depois. A construção teve início pelo meio do traçado, no segmento entre Missão Velha, no Ceará, e Salgueiro, em Pernambuco. Esse primeiro lote chegou a ser concluído em 2008, mas enquanto isso, o orçamento já escalava e o avanço físico total da obra permanecia irrisório. Cada nova projeção empurrava o prazo mais adiante. Em 2011, prometeu-se entrega em 2013. Em 2012, as estimativas já apontavam para 2017, com valores muito superiores aos anunciados na fase largada. O padrão se consolidou: replanejar, atualizar orçamento, revisar cronograma, e a ferrovia continua no meio do caminho. Para entender a dimensão do descompasso, basta um dado. Ao fim de 2013, apenas 383 quilômetros estavam prontos de um total previsto de 1.753 quilômetros. Anos depois, em 2016, a execução havia alcançado cerca de 52% da obra, mas já tinha consumido mais de 6 bilhões de dólares, com estimativas de que seriam necessários bilhões adicionais. Para concluir o restante, metade entregue, muito dinheiro gasto e o fim ainda no horizonte distante. Em infraestrutura de grande porte, aumentos de custo podem ter justificativas: variação de insumos, complexidades geológicas, passivos ambientais, desapropriações. Mas quando o encarecimento deixa de ser exceção e vira regra, a pergunta muda de natureza. Não se trata mais de entender por que ficou mais caro, mas de questionar o que falhou na gestão, na governança e nos mecanismos de cobrança de resultado. Em 2017, o cenário endureceu de vez. Por determinação do Tribunal de Contas da União, os repasses de recursos públicos foram suspensos diante do descompasso entre o avanço físico e o volume financeiro já liberado. Na prática, havia uma ruptura entre o que estava sendo pago e o que estava sendo de fato executado. A partir daí, a obra entrou numa zona de risco institucional, com paralisações prolongadas e processos que chegaram a ameaçar o encerramento dos contratos. A ferrovia, que nasceu como vitrine de modernização, passou a ser estudo de caso sobre os limites da continuidade do controle
e da eficiência em megaprojetos no Brasil. As obras foram retomadas em 2019, com recursos da própria controladora, mas o grande ponto de ruptura veio em 2022. A TLSA abandonou formalmente o trecho Salgueiro-Suape. Isso não é um detalhe operacional. Suape era um dos 2 destinos âncora do projeto original. Com essa decisão, o escopo mudou de forma estrutural. A ferrovia, sob responsabilidade da concessionária, passou a focar exclusivamente no acesso ao porto de Pecém, e a extensão total sob esse arranjo caiu para cerca de 1.212 quilômetros, o que deveria ser uma espinha dorsal contínua, conectando 2 grandes portos ao interior produtor. Virou um projeto dividido, com uma parte seguindo com a empresa e outra sendo devolvida ao governo. E aí entra o trecho mais revelador de toda essa história. O segmento Salgueiro-Suape precisou ser reinserido no novo PAC e passou a ser tratado como uma retomada sob nova gestão estatal. Na prática, uma obra concebida como um corredor único virou 2 problemas distintos de gestão. Um trecho que a concessionária tenta finalizar e outro que o governo precisa replanejar, licitar e contratar novamente do zero. O resultado é fragmentação de responsabilidades, novos editais, novos estudos, mais tempo, mais custo e mais incerteza. Nos anos seguintes, novas decisões tentaram destravar o que havia emperrado. O TCU sinalizou aval para a retomada de investimentos. Foram lançados editais para projetos de engenharia e contratos para revisão de traçados no trecho até Suape. No Ceará, aditivos e ordens de serviço foram assinados para lotes específicos, com empresas mobilizadas, para avançar até Pecém. E num movimento concreto, houve início de operação de transporte de carga em um segmento, entre o Piauí e o Ceará, mostrando que, mesmo incompleta, a ferrovia já começa a ter utilidade prática em partes do percurso. Isso importa. A obra não é um fracasso total. Existe trilho, existe avanço, existe operação pontual. Mas a pergunta central permanece sem resposta satisfatória. Por que demorou tanto para chegar a esse patamar? E por que o projeto original precisou ser redesenhado de forma tão profunda? O que essa história revela não é um caso isolado, é um padrão. Grandes obras de infraestrutura podem se converter em ciclos intermináveis de promessas e postergações quando faltam continuidade administrativa, governança sólida, fiscalização constante e mecanismos que conectem de verdade o gasto público ao resultado entregue. Quando o empreendimento é privado no nome, mas sustentado por capital público na essência, a exigência por transparência e metas auditáveis deveria ser ainda mais rigorosa. E quando o projeto se fragmenta no meio do caminho, o risco real é que a conta final se dilua em fases, contratos e discursos, enquanto a população e o setor produtivo continuam esperando a transformação que foi prometida décadas atrás. No fim, a consequência é direta e tangível. O Nordeste segue sem o corredor logístico completo que foi anunciado. E logística não é um detalhe secundário. Ela determina o custo do alimento na gôndola, a margem do produtor rural, a atratividade para indústrias, o volume movimentado nos portos e o ritmo do desenvolvimento regional. Uma infraestrutura desse porte não é uma obra, é uma decisão de país. Quando essa decisão atrasa por décadas, o prejuízo não aparece apenas no orçamento. Ele aparece na oportunidade que nunca chegou. Agora eu quero saber de você. Na sua leitura, o que explica um projeto com esse peso estratégico atravessar tantos governos e tantos planos sem ser concluído como prometido? E você acredita que a retomada do trecho até Suape vai acontecer de forma eficiente? Dessa vez, ou estamos prestes a assistir mais um ciclo de revisões e adiamentos? Deixa seu comentário, porque essa história ainda não terminou. E entender o que acontece com ela é entender como o Brasil decide, ou falha, em decidir o próprio futuro.